Queridos irmãos e irmãs, familiares da Eliane, que celebra também seu 7º dia, Dona Nancy, 30º dia. Então sejam todos bem-vindos a essa celebração de ação de graças a Deus pelo descanso eterno dessas nossas irmãs. A liturgia de hoje nos propõe um grande desafio. Nós estamos no mês de setembro, dedicado à palavra de Deus. Então, na Eucaristia, nós alimentamos de duas mesas fundamentais: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Por isso, a mesa da palavra nos chama a atenção para o seguinte fato. A primeira leitura diz São Paulo falando da convivência, das relações com o divino e o profano. Ele diz assim que nós devemos estar sempre ao lado dos fracos, para assim que eles possam ser edificados e conhecer a Deus. Não é julgando as pessoas que nós vamos trazê-las para o Senhor. É sendo companheiro e compreendendo aquela realidade e apresentar uma nova proposta. Uma proposta do reino de Deus. Que Deus nos ama e tem um projeto de amor para cada um de nós. Basta aderir a Ele com todo o nosso coração. E ele diz que aquela pessoa que é fraca, muitas vezes é porque não tem uma boa consciência. Então ela precisa de quê? De reconhecimento e força da ação de Deus para se converter. Então o que é uma conversão? A gente fala tanto de conversão. Conversão é mudança de vida. Do estado de pecador, de frágil, e colocar sempre a vida e a confiança em Deus, que é o Senhor e protetor. É Ele que cuida de nós. A nossa vida pertence ao Senhor. São Paulo mesmo diz que vivos ou mortos nós pertencemos a Deus. Então quer dizer, como nós vamos vivenciar esse momento de fé, de alegria e de esperança? É sempre voltados para o Senhor. E aí o salmista diz, conduzi-me no caminho para a vida, Senhor. Quer dizer, nós temos duas realidades, uma humana, uma realidade divina. É o Senhor que caminha conosco neste mundo, nos preparando para a vida eterna. E nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, mas sabemos que vai. Uma hora ou outra, Ele vai nos chamar. E quando Ele chamar, não adianta, pode ser aonde você estiver, do jeito que você estiver. Ele vai chamar. Chamou a senha lá em cima, todo mundo vai mesmo. Agora, o que é importante é a gente estar claro e ter clareza da nossa fé. Vivos ou mortos, nós pertencemos a Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que aderir a Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida e a ressurreição. Não tem outra forma de caminharmos para a vida eterna, se não é através do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz para nos salvar. Com seu sangue derramado, Ele salvou a humanidade. Mas agora cada um tem que fazer o seu processo de conversão, ou seja, de mudança de vida. O evangelho que nós ouvimos agora, de São Lucas, ele traz algo importante, que é a continuação das bem-aventuranças. Ele fala que aquela medida em que nós usarmos para os outros será usada para nós. É perdoando o que se é perdoado. O que nos difere daqueles que são pecadores? É o seguimento de Cristo. A nossa conduta deveria ser diferente. Ele diz que até os pagãos fazem coisas boas para ganhar a mesma quantia. Faz coisas boas esperando não receber nada em troca. E nós, muitas vezes, somos seguidores de Jesus Cristo e fazemos as coisas esperando ganhar algo mais. Se não é bem material, é afetivo. Se não é afetivo, é outra coisa. Por que nós temos essa ganância de sempre querer tirar vantagem em tudo? Como pessoas, precisamos ter claro que aqui o Evangelho nos apresenta uma realidade profunda. É de buscar o Senhor, porque a mesma medida em que nós usarmos para os outros será usada para nós.
Será que nós podemos partir para a vida eterna e vamos receber a vida eterna pela nossa conduta, pela nossa vida? Ou seja, pela nossa postura na vida de hoje, na sociedade de hoje? E ele diz assim, sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Por outro lado, também a salvação não é mérito humano, não é só esforço. Eu consigo a minha salvação, bobagem. A salvação é graça, é força, é dada por Deus através da morte de Jesus na cruz. Então, da nossa parte, é caminhar com Jesus. Aderir a Ele de todo o coração, com toda a nossa força e com toda a nossa mente. Então, talvez o grande desafio hoje de ser cristão é quem não tiver uma espiritualidade forte não vai resistir. Quem não aderir a Jesus, quem não tiver uma vivência da fé, vai viver no mundo, mas não tem mais esperança. Essa pandemia nos revelou muitas coisas importantes. Com todo o sofrimento que ela causa, como nós aprendemos a valorizar certas coisas e achar que aquilo tudo era tão importante, que não é importante. Mais importante é a vida. Mais importante é a família. Mais importante é a nossa fé. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida? Então o evangelho de hoje nos coloca algo muito profundo. E ele diz assim, olha, na medida em que medires os outros, será medido também vós. Então é algo profundo para a nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, que essa liturgia nos faça recordar a nossa vida. Como nós estamos diante do Senhor. A nossa vida realmente é testemunha de adesão a Deus? Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a nossa própria vida? São Francisco fala que nós temos duas mortes. A morte física com a esperança da vida eterna. A morte perpétua, que é morrer no pecado mortal e perder o céu, ou seja, ir para o inferno. Nós temos duas atitudes. Ou seguimos Jesus e queremos garantir o seguimento, ou muitas vezes perder a própria vida, a vida humana e a vida eterna. Por própria culpa, que é o pior. A grande frustração do humano diante de Deus deve ser isso. Assim, eu perdi a salvação porque eu fiz opções erradas na minha vida. Quando nós fazemos a opção certa, que é Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós estamos caminhando para a salvação, que é dom de Deus, que é graça de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que a celebração nos ajude a perseverar na fé e dê a nossas irmãs falecidas o descanso e o repouso eterno junto de Deus. Assim seja.